Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha e é fã do O Podcast. Hoje está começando o nosso episódio. Daniel sempre ri quando eu falo, não entendo porquê, mas hoje está começando o nosso episódio de número 29 e eu quero agradecer a sua incrível audiência, essas cartas, e-mails, WhatsApp, isso tudo que a gente recebe, que é uma loucura, é um carinho, é um amor. Muito obrigada, porque é você que faz, é a sua audiência que faz o podcast ser o podcast. E eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores, a Vol Telecom, a Oliveira Mata e a Verovino. São os nossos patrocinadores de hoje. E agora, não menos importante, quero dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os meus queridos companheiros Daniel e Sérgio. Boa noite, meninos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Agora a gente voltou aqui pro... Não tem como a gente esconder nossa convidada agora, né? Vai aparecer, não vai fazer aquele suspense. Mas eu vou falar dos canais de sempre, né? Então, aquele recado breve e obrigatório. Papel e caneta na mão, porque aqui sai aula toda hora. E nossos canais são o Podcast SA, tanto no YouTube quanto no Spotify. E o Instagram, o _podcast _SA. E é lá que você vai interagir, vai xingar, vai agradecer, vai sugerir pautas, inclusive, que a gente traz aqui em algum momento, né? E eu vou passar para o Sérgio, nosso co-host. Muito bem, estamos aqui hoje até emocionados com a presença dessa moça que eu vou apresentar agora, né? Olha só, empreendedora, esportista, 2, mãe do Daniel, 3 e proprietária do Deixa Ela Treinar. Deixa. Fernanda Dias, que prazer ter você aqui. Deixa ela falar. Ai, muito obrigada. Poxa, gente, no meio a tantas cartas que vocês recebem, né? Eu lembrei da Xuxa naquela coisa. E ela, eu achei que você pegou a minha cartinha, né? Porque eu tava doida pra vir aqui. Eu ainda farei isso. E aí você leu a minha cartinha e me convidou, não foi isso? Foi exatamente isso, Fernanda. Poxa, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. E olha, muita gente tá querendo, muitos pedidos. Foram várias cartinhas. Até que, enfim, nós conseguimos uma brecha na agenda dessa mulher. Ou mulher ocupada, gente. E realmente, agora não é à toa, né? Eu acompanho a trajetória da Fernanda há algum tempo, né? Eu conheço ela de longa data. Fernandinha teve uma ascensão, assim, muito bacana dentro da área do empreendedorismo, do Deixa Ela Treinar, que é uma marca que é de roupa e tal, e tem muito a ver também com esse lance da mulher, né? Da mulher treinar e não ser assediada. Não é isso, Fernanda? Eu vou precisar que você fale um pouquinho disso aí pra nós. Claro. A gente se conhece de não tão longa data, porque a gente é jovem, né? É verdade, eu esqueci desse detalhe. É porque a pessoa fica falando outro assim. dia que a gente se conheceu. Parece que tem 20 anos, 30 anos. Passado. Gente, tem 3 semanas. Outro dia, né? E a Deixa Ela Treinar também é nova, né? Isso aí. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Muito obrigada pelo convite, novamente, a minha cartinha. Nossa, tô super feliz. Vou me apresentar para vocês. Sou Fernanda, sou formada em Educação Física. Sou CEO e founder da Deixa Ela Treinar, que é uma startup de impacto social. A gente promove o impacto social usando o esporte como ferramenta de transformação. Então, a nossa proposta com a Deixa Ela Treinar é dar visibilidade ao esporte feminino. A marca surgiu quando eu sofri um assédio treinando bike. Eu sou ciclista, mas estou um pouco parada por agora, até por conta das atividades de empreendedorismo. E veio também junto com o que eu vinha estudando, né, os assuntos de gênero no esporte, no meu doutorado. Então, surgiu esse episódio de assédio, e aí, junto com essa minha inquietude do doutorado, que eu já vinha me identificando com os estudos de gênero, no dia que eu sofri esse assédio, eu fiz um post na rede social falando como que para nós mulheres é mais difícil praticar atividade física, como que a mulher também tem essa questão da desigualdade dentro do esporte. E eu vi que várias mulheres se sentiram representadas, né? E aí, na época, eu coordenava uma faculdade de educação física, e tinha um colega lá fazendo umas vendas de umas meias e tal. Aí eu falei assim, cara, faz pra mim 10 meias escrito Deixa as Mina Pedalar, que foi uma primeira hashtag que eu criei da Deixa Ela Treinar. Deixa as Mina Pedalar. Aí comecei a vender pelo Instagram e o negócio foi crescendo. E aí até que veio uma senhora querendo comprar a meia ciclista, e ela falou assim, o que tem escrito nas meias? Eu... Putz, deixa as meninas pedalar, né? Não dá pra ser deixa as meninas pedalar. Deixa as velhas pedalar. Não rola. E aí, as velhas também podem. As velhas também podem pedalar.
E aí eu lembrei da campanha das mulheres repórteres que eram assediadas no campo de futebol, quando elas iam entrevistar atletas, que era o Deixa Ela Trabalhar. E aí eu falei, bem, já fiz meu primeiro benchmark sem saber o que eu estava fazendo, né? E criei o Deixa Ela Treinar. Que aí eu partia para todas as modalidades, né? E conseguia, então, colocar todas as faixas etárias dentro da Deixa Ela Treinar. E aí todo o dinheiro que ia chegando, né, pelo Instagram, que eu fazia venda por direct, eu não tinha grana para investir, não que agora eu tenha, né, mas antes eu tinha, tipo, Sempre a R$0 para investir. Eu botava dinheiro do próprio bolso, né. E eu fazia doutorado com o objetivo de ser servidora pública. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter uma empresa, e que eu fosse chegar nos times que eu tô chegando, né. E aí surgiu a Deixa Ela Treinar, todo o dinheiro que foi entrando eu fui reinvestindo até a gente ter um e-commerce. E quando foi em 2019, eu estava no RD Summit, que é o maior evento de marketing digital da América Latina. Eu fui empolgando com o lance do empreendedorismo. No Rio? Em Florianópolis. O segundo que foi no Rio? O RD é sempre agora que vai ser em São Paulo, esse ano é São Paulo. Isso mesmo. E aí eu tava com uma colega do Sebrae, a Dani, maravilhosa, falou assim, Fernanda, você tem que ir no Shark Tank. Aí eu, mas o que é isso? Shark Tank. Ela, sabia nem o que era benchmark, mas Shark Tank. Nem sabia, né? Aí a Dani falou assim, é um reality show de empreendedorismo que passa no Sony Channel e você tinha que se inscrever, essa ideia é muito legal. Na época eu ainda tinha só as meias, umas camisetas e uns bonés. E aí eu cheguei no hotel, vamos lá, YouTube, Shark Tank Brasil. Aí entrei, vi o Caíto, dono da Chili Beans, legal, conheço esse cara. Vi o João Apolinário, da Polishop, bacana também. Aí tinha lá a Camila Farani, tinha o Semenzato, tinha a Cris Arcângela. É Carol Pfeiffer ou Pfeiffer? Nenhum dos dois. Tá de sacanagem. É Carol Pfeiffer. Pfeiffer. Porra, desculpa, Pfeiffer é Michelle. Desculpa, Carol. A Carol ainda não tinha entrado. Nós entramos na 5ª edição juntas. Quando eu fui selecionada, a Carol foi a primeira edição que ela participou. Né? E aí, isso foi em novembro. Em fevereiro, abriu a inscrição do Shark no site da Sony. De 2020. De 2020. E eu falei, vou fazer a minha inscrição. E aí, um sábado à tarde, que eu tava com preguiça de treinar, de pedalar e tal, eu resolvi fazer a minha inscrição e tal. Quanto tempo a Deixa Ela Treinar tinha nesse momento? Tinha. Era pouquíssimo tempo, assim? Nem um ano. Nem um ano. Tô falando, a ascensão foi assim, uma coisa meteórica. Nem um ano. Eu acho que tinha 10 meses quando eu fiz a inscrição no Shark Tank. Aí eu sentei e fui fazendo a inscrição em vários textos, história de vida, história de empreendedorismo. E você tinha que gravar um vídeo com o seu pitch. Eu acho que hoje, se o meu pitch da seleção do Shark Tank for ao ar, ele sai naquele Instagram, Razões para Acreditar. Até dó, né? Isso. Vou mostrar o pitch dela aqui, gente. Nas mentiras a gente não tem. Vamos colocar no videozinho. Eu acho que sai no Razões para Acreditar, gente. Porque era um pitch muito amador, né? E aí eu fui selecionada. E eu fui passando nas peneiras. Só que chegou abril, veio a pandemia. E aí parou a seleção, né? Só que quando foi em setembro, eles retomaram a peneira. E aí eu fui voltando nas seleções, fui passando, até que na última semana de setembro, eles falaram, Fernanda, você foi selecionada, você não pode contar pra ninguém que você foi e tal, a gente assina um contrato, né? E semana que vem você tem que estar aqui. Isso ainda em 2020. Isso ainda em 2020. Mas o estoque... Ninguém... Só minha Pois família, eu ia perguntar assim, pra quem que né? você contou. Né? Porque ninguém consegue esconder um dá. segredo Eu contei desse. só pros meus pais, pro meu filho. O problema é que E pra seu filho torcida contou do na Vasco escola. eu só contei pra minha mãe. Mas ela minha tava mãe... fazendo festa lá na rua agora. Isso, ela tava na missa, né, com as Mas amigas todo mundo dela. pediu pra não contar pra ninguém. E aí esse segredo ficou. Isso. É impressionante, né? Minha mãe também é assim, ela fala, vou te contar como você não Você não conta conta pra ninguém. Aí Sabe todo transfere mundo, a hein? responsabilidade pra pessoa. Eu acho que eu ia falar assim, cara, eu não vou poder falar pra ninguém, literalmente, porque é difícil, né? Você tá pois empolgado, poxa. Pois né? E assim, e foi muito interessante, porque no dia que eu recebi a notícia, a gente estava em isolamento social. Eu estava sozinha na minha casa. Meus pais estavam no sítio, meu filho estava no sítio com os meus pais, e eu estava assim, gente,
pra quem eu conto. Pra ninguém. Isso. Cobrou a live aqui. Pra ninguém. E aí eu liguei pros meus pais e tal, avisei, mãe, mas não conta pra ninguém. E na época o estoque era dentro da minha casa, então assim, eu não tinha ninguém pra me ajudar, 0 funcionários, 0 colaboradores e tal. E aí eu fiz os exames do Covid e tal, e peguei o carro, enfiei tudo dentro do carro e fui pra São Paulo, né? E aí eu nem sabia, tipo, mais de 2.000 empreendedores inscritos, 53 selecionados, eu fui lá pra Barueri, pra Alphaville, gravar o Shark Tank. E aí que começou a história, né? E aí fui pra lá, levei 5 nãos. Como diz o meu filho, não você já tem, né, mãe? Você quer buscar humilhação. E aí... Porque sempre tem um post, né? Mas os humilhados serão os exaltados. Serão exaltados, né? com certeza. E aí, chegou lá no Shark, eu recebi os 5 nãos. Mas depois eu fui mentorada pela Carol e tal. E aí ela falou, olha, eu tô gostando muito do seu desempenho, tô vendo que mesmo assim você não desistiu. Vamos me faz uma proposta que eu tenho interesse em investir em você e na sua marca. Isso fora do programa, desculpa. Isso depois do programa, isso mesmo. E a mentoria, ela acontece de que forma? Todos que participam têm essa mentoria com um deles, com um dos Shark Tanks? Isso, depende com quem você fecha o contrato. Igual no meu caso, eu fechei o contrato com a Carol, dela ser embaixadora da marca. Eu lembro que foi no programa que ela falou que ia ser embaixadora da Deixa Ela Treinar. Isso né? Que ela mesmo. adorou a causa, né? Exatamente. Eu me lembro do dia que ela falou isso. Só que eu ainda não tinha um modelo de negócio bem definido na época, né? E é incrível como que eu amadureci em termos de negócios de 2020, quando a gente não tinha nada ainda, era só uma ideia, uma cara mesmo de um movimento, como o Caíto falou. E 2022, a Deixa Ela Treinar já de fato era um negócio, e agora a gente já tem um modelo de negócio formatado, a gente conseguiu encontrar o nosso lugar no mercado, que é o que faz sentido com o propósito da marca, que é trabalhar junto aos times de futebol feminino, mas também não só com o futebol, né? Com o esporte feminino de uma maneira geral. Então, a Carol me colocou no grupo dos empreendedores que ela investiu, como se ela tivesse investido em mim. E todo sábado a gente tinha mentoria e eu buscava as pessoas no offline também, que ela tinha contratado para ajudar a gente. Todos eles iam falando, olha, a Fernanda tá muito bem, ela tá muito interessada, ela tá evoluindo muito. E a gente acabou fechando um negócio no final de 2021. A gente assinou um contrato. E ela investiu na Deixa Ela Treinar. Isso é um negócio interessante porque você... por que você se dedicou tanto, né? A gente vai falar naquela questão de propósito, que é mistificado, volto a dizer. Você fazia aquilo por paixão, então independente se tivesse dinheiro ou não, você faria. Com certeza. Se tivesse investimento ou não, você faria. Né? Então, Tanto que fez. então, aí, ou seja, quando você estava lá, você conseguiu essa conexão com ela. Porque ela falou, seu negócio não para em pé, você ainda não tem um negócio. Mas, poxa, tô apoiando, porque eu também pratico esporte, né? Sim. Então, beleza, tô apoiando. Então, cara, qualquer coisa, E, obviamente, não teria... é um amadurecimento, né? Como ela disse. Sim, não teria desafio para você. Uhum. Nada ia parar. Porque você não tá fazendo aquilo ali por causa de ter um negócio, porque era, Carol. Você tá fazendo porque era um negócio que você gostava. E agora você começou a receber, de uma forma muito objetiva, um direcionamento, poxa, mais do que pontual ali, né? Então não tinha a mínima condição de você não explodir. Porque você levou o negócio do zero a um Shark Tank em 7 meses. Sim. Por paixão, mínima chance do negócio dar errado. Na verdade, assim, o que eu acho que mais chamou a atenção da Carol foi o fato de eu não desistir. Por quê, né? A gente que empreende, você pensa várias vezes em desistir ao longo da jornada empreendedora. Eu fui CLT a minha vida inteira. Então, é muito mais fácil hoje quem abre um CNPJ desistir do que continuar. Tem dias que você pensa 3 vezes no dia, eu vou desistir. Aí acontece uma coisa boa, você fala, não, é pra isso mesmo que eu nasci. Esse é o meu propósito. Né? São 3 rasteiras, 2 tapas na cara. Isso, mas acontece uma coisa boa, você fala... Deve ser um sinal. Olha o universo conspirando. Olha aí, gente, é pra isso. Isso mesmo. Aí você faz um post motivacional e tal. Mas é exatamente isso, né? Porque são tantos desafios que quando eu acho que o investidor vê uma empreendedora e um empreendedor que
de fato tem garra, né? Não vai ser qualquer problema que vier que vai fazer ele desistir, afinal de contas ele está colocando o dinheiro dele, né? Claro. É um risco muito alto. Tanto é que eles investem nas pessoas e não no negócio. Exato. E ele não está colocando só o dinheiro dele, ele está colocando uma coisa que tem um valor muito maior, que é o know-how dele. Né? Ele está te entregando uma coisa que é, cara, eu sei qual que é o caminho. A gente no último podcast, o Sérgio lançou uma polêmica, né, como é que é, Serginho? Errar que aprende. Se errando que você A aprende. gente sempre escuta isso. E o Joel J resolveu falar que não, que é acertando que se aprende. Exatamente. Isso gerou uma polêmica na internet. Eu particularmente discordei, porque eu acho que tem que errar sim para aprender. Aliás, eu acho que a vida é feita disso. Né? Sim, mas quando você é mentorado por uma pessoa que tem o know-how, que já passou por todas aquelas, né, por todas aquelas dificuldades, o que você está ganhando, na verdade, é um pacote de caminho certo, é uma trilha que praticamente não tem erro. Então, né, é os 50 anos em 5. Imagina tudo que você, É exatamente isso. que você Porque, não ganhou nesse tempo. para quem não sabe o que é Shark Tank, a Fernanda pode até falar melhor, mas o pessoal que está ali, o Joel J atualmente, ele é um dos Shark Tanks. Só milionário. É pessoal que investe, mas é milionário. Não tem E não meio está termo investindo ali, para não. perder, né? Não investe para perder. Não tem essa, né? O cara tem uma É visão. impressionante. Não, acho que não é nem só isso, porque tem uns cases da galera que deu muito errado. Sim. Sabe? Deu muito errado. É isso Isso mesmo. acontece com muita frequência, porque muitas vezes o que está ali não bate depois na hora Sim, do cheque, sim, da sim. conta de conta. Sim, é. Mas o importante dessa visão do Shark Tank é que porque a grana que a galera põe ali, a galera é grana de patrimônio próprio, né? Não é tipo o CPF. programa que coloca a Isso grana. aí. Então tá tudo ali por trás. Então isso é bacana. E você, por exemplo, quando você estava lá, acho que é uma pergunta que acho que você vai saber responder, claro, né? Você pode responder, na verdade. Quem dos 5, né? Quem dos 5 estava mirando lá? Olha, eu fui mirando realmente na Carol e na Camila Farani. Porque são mulheres e eu acho que teria muito Tem a ver com a causa. o fit cultural da Deixa Ela E a Treinar. empatia, né? É muito difícil, às vezes, sem ser sexista, nada disso, tá? Mas para a mulher se identificar é muito mais fácil. Então, elas se sentem identificadas por conta da questão do empreendedorismo feminino, porque às vezes, no nosso dia a dia, como mulher empresária, a gente tem um desafio muito grande de, às vezes, ter que usar um pouco de mais energia numa negociação, de se portar de uma forma diferente e de se impor. Pelo fato, sim, das pessoas, às vezes, acharem que pelo fato da gente ser mulher, a gente é um pouco mais frágil, ou que a gente não tem tanta noção das coisas, sabe? Então, eu imagino que para Carol e para Camila, que estão na posição que elas estão no mercado, que elas atuam, que é muito marcado pela presença masculina, elas se sentiriam parte da Deixa Ela Treinar, entendeu? Como a Carol se sente no mercado financeiro, né, na Bolsa de Valores. Ela é uma das mulheres mais novas brasileiras que tem uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, que é um local extremamente masculinizado. Não, ela tem uma empresa ela tem a maior universidade de trader da América Latina. Ela ensina as pessoas a investirem na Bolsa de Valores, chama Atom Traders. E a questão que a Roberta falou, né, sobre um caminho certo, assim, nem sempre, sabe, Roberta? Porque eles investem na gente, mas o negócio é seu. Você vai ter as mentorias que vão te ajudar a errar menos, mas você erra, sabe? Então, assim, erra, corrige rápido e recupera logo o erro que você cometeu. É isso aí, corrigir rápido. E você tem cobrança? Eu tenho, na verdade, uma cobrança interna, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Você vai na televisão, você está na imprensa, né? Existe uma expectativa muito grande que você vai dar certo, que o seu negócio está crescendo, né? Então, eu me cobro muito enquanto Fernanda, mas todo mês a gente presta as contas para a investidora, para a Carol, a gente faz um report, a gente se fala pelo WhatsApp. Eu e ela, a gente tem uma relação muito boa, de ir a estágios de futebol juntas. Então, assim, a gente tem uma relação de sócias muito muito boas, né? Como diz, às vezes, o
o Alfredo Soares, né, que eu gosto bastante. Eu acho que é importante você ter uma boa relação com os seus sócios. Então, Sim. isso eu consigo com a Carol, óbvio, com uma relação muito profissional também. Você estava falando aí de relação. Qual que é a relação Deixa Ela Treinar com os times de futebol? Porque vai ter Copa do Mundo feminina agora, né? Vai, dia Eu tô 20, sabendo. Pois é a abertura da Copa do Mundo. A Deixa Ela Treinar hoje é a primeira marca de licenciamento de times de futebol feminino no mundo, né? Então, a gente patrocinou... Primeira marca de futebol licenciamento. feminino. Que bacana, isso, cara. isso. A gente... Explica o que é uma marca É. depois de uma marca de licenciamento. Tá. A gente patrocinou o time feminino do Vasco ano passado. E junto com o patrocínio do Vasco, a gente abriu uma linha de produtos licenciados. O licenciamento é quando você compra o direito de usar o nome do time para comercializar produtos. Então, a gente abriu o licenciamento do Vasco e 10% das vendas foram para o caixa do time feminino, que é os royalties que a gente paga para o clube. Tá? E aí é só pro time feminino, nesse caso? Isso, vai para o caixa do time feminino. E a marca fica onde? Na camisa? A marca fica na camisa, a gente expõe a marca junto com as roupas que são vendidas tanto nas lojas físicas do clube, né, quanto nas lojas no e-commerce do clube, tanto no nosso e-commerce também. E aí, quando abriu essa proposta de patrocínio do Vasco, esse licenciamento, eu fui destaque no empreendedorismo esportivo, né? E aí eu aproveitei essa oportunidade e falei assim, bem, não dá para eu viver só de um time de futebol, porque haja coração, né? Quando o time perde, quando o time ganha. Quando o Vamos time ganha, diversificar isso aqui. é muito bom. Já basta empreender, que é uma já é um montanha carrossel de russa. emoções, né? Aí você entra no futebol, aí você fica, ai, vou morrer do coração. Aí eu falei assim, bem, eu não posso ficar apostando só num time. Eu preciso de mais times. E aí eu aproveitei que as pessoas já me viam como representante, patrocinadora do time feminino do Vasco. E fui no LinkedIn, listei lá na parede do escritório, né, todos os times da Série A do Brasileirão Feminino. E eu falei assim, eu vou no LinkedIn e vou marcar reunião com todos os gerentes de licenciamento desses times. Show. E eu fui um por um. Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Dias, patrocinadora do time feminino do Vasco. Queria marcar uma reunião com você pra gente tratar sobre o licenciamento do time feminino do seu clube. E eu consegui falar com todos eles. Falou com o Botafogo? Falei com o Botafogo, mas eles têm um contrato de exclusividade com a Reebok, então eles ainda não podem, né? Assim como o Corinthians tem com a Nike, o Flamengo acredito que esteja com a Adidas, mas todos que eu consegui falar, a gente ficou de fechar negócio, exceto o Corinthians, o Botafogo e o Palmeiras, que a gente não conseguiu fechar um negócio de fato, né? Mas agora a gente já lançou, além da coleção do Vasco, a coleção do Santos Feminino, que são as Sereias da Vila, que é um dos times que mais investe no futebol feminino nível Brasil e da Federação Paulista. E o Cruzeiro Feminino, que o Ronaldo fez o maior investimento esse ano no Cruzeiro Feminino, aliás, desde quando o Ronaldo entrou, foi no time de futebol feminino. Então, o Cruzeiro também tem demonstrado ser um time que está investindo no futebol feminino. E aí agora a gente ainda tem mais 5 times para lançar até o final desse ano. E durante a Copa do Mundo também a gente vai fazer um lançamento em homenagem ao esporte feminino no dia da abertura da Copa do Mundo. Aí vai sair na imprensa, vocês vão ficar sabendo. Ronaldo, patrocina nós. Tá vendo? A gente quer ingresso, tá? Pra ir lá na abertura do Copa do Mundo. Ah, vamos ficar sabendo. Ronaldo, por favor, camarote do O Podcast S.A. né? Ai, Ronaldo, não te custa nada. Gente. Deixa eu voltar aqui uma coisa que você falou, Fernanda, aqui. Agora a gente até para pegar um pouco do lado empreendedor / pessoa, você falou, eu me cobro muito. Beleza. Isso, na verdade, é um fator de que muita gente tem hoje esse entre aspas, né, esse estresse, enfim, vários problemas psicológicos, vamos dizer assim, por se cobrar demais. Quando você fala se cobra muito, você fala em relação ao resultado e você chega a esse nível de estresse a ponto de impactar a sua saúde mental. E eu queria saber disso e como você lida com isso. Né? Porque é claro que a gente que tem um negócio que não está com essa visibilidade que você está, obviamente... Já perde até os cabelos. Imagina você com a visibilidade que você está. Por muito menos está completamente correto. Né? Isso aqui é uma peruca. Então, tipo assim, neste caso, é o seguinte, claro que a cobrança
ela tem pessoas que têm um negócio com uma visibilidade sua ou até maior, e tem pessoas que estão numa época de escola e se cobram talvez o mesmo tanto, né? Então, eu acho que é legal, porque eu lido com muita criança, quase entrando ali na adolescência, lá na escola, que eu dou aula, e eu vejo muito isso. E eu acho que isso é um tema que está, desde a pandemia, aflorou demais. As pessoas ficaram confinadas muito tempo, né? E hoje os resultados, inclusive baseado no comparativo que a gente tem com a rede social, Sim. né? Daquela vida que a gente, quando começa a frequentar alguns ambientes, entende que não é aquilo realmente. Né? Então, assim, eu acho que é legal você falar como você lida, né? Porque tem derrotas, tem vitórias, Sim, né? com certeza. Tem medo, tem coragem. Tem, com certeza. Assim, como eu nunca empreendi, logo que eu ganhei essa visibilidade muito grande, né, na mídia, eu me senti mais cobrada ainda. Muita gente achou, tá patrocinando o Vasco, tá rica e não sei mais o quê. E às vezes uma pressão dessa nem sempre ela é muito saudável. Às vezes a gente não está preparada para isso, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Mas é verdade, Isso. Vai ser a minha frase do tio Ben de Olha, hoje. gente, muito bom. E ano passado eu tive sim um estresse aí, um problema de burnout. Eu estava só trabalhando o dia inteiro. Então, se as coisas iam bem no meu trabalho, a minha vida estava ok. Se as coisas iam mal no meu trabalho, a minha vida estava horrível. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito e deixar de lado as coisas que eu mais gostava de fazer, como andar de bicicleta, estar com a minha família. O tempo todo eu estava ali ligada, trabalhando, estudando, fazendo MBA, fazendo doutorado, tocando a Deixa Ela Treinar, e tinha minha casa, tinha meu filho. E eu simplesmente abri mão do meu lazer, das coisas que eu gostava de fazer. Mas por quê? Por acreditar que seria o melhor caminho Ou para... quando você viu, você Então, estava envolvida já. Quando eu vi, eu já estava mergulhada naquilo ali, né? Escutava podcast arrumando a casa, podcast de empreendedorismo, comprava vários livros de empreendedorismo e não conseguia ler quase nenhum, porque quando você está nesse nível, você lê um parágrafo e você não consegue prestar atenção no que você está lendo, né? E fui deixando isso acontecer, né? E achando que estava tudo ok. Até que um dia que eu não consegui levantar da cama. E aí fui pro hospital. E o médico falou, olha, você está tendo um burnout, você precisa diminuir as atividades que você está tendo aí, e ter um horário para as coisas, né? E aí, depois disso, depois de terapia, né, voltei a praticar atividade física e tal, eu comecei a criar uma rotina para minha vida, né? E uma coisa que me ajuda muito a empreender é o esporte. Então, assim, vai ter dias que você vai jogar muito bem, igual hoje eu tô no beach tennis, né? E eu sempre corri, sempre pedalei. Vai ter dias que você vai perder, vai ter dias que você vai ganhar, mas nem por isso você precisa abrir mão, ou nem por isso você é uma derrota, né? Às vezes, é igual muita gente fala, né? O fracasso, ele é só um episódio. Daqui a pouco as coisas vão estar ok, né? Então, assim, se você empreende, você tem que estar disposto a passar por essas situações. Elas vão acontecer, né? A única coisa que você consegue mudar é a forma como você vai reagir a isso. Exato, que é o que dá para mudar, né? É o único controle que você tem. E é o que faz toda a diferença. Exatamente. Desculpe, pode continuar. E aí eu consegui enxergar, né, quais eram os gatilhos que me levavam a ficar daquele jeito, depois de muita terapia e tal, e identifiquei, olha, eu não posso largar a atividade física, então todos os dias de manhã, acordo cedo, beach tênis, musculação, agora eu tô voltando pra corrida. Então, assim, eu ganhei peso, eu sempre fui uma pessoa do esporte, então agora eu falei assim, cara, eu tenho uma marca esportiva, eu preciso estar saudável novamente. Então, eu tô justamente me recuperando e, cara, é incrível como que a sua saúde mental, ela interfere no resultado do seu negócio. Então, eu falei assim, cara, na virada do ano, do Réveillon desse ano, eu falei assim, eu não preciso mais tomar remédio, eu não quero mais essa vida pra mim, e 2023 vai ser o meu ano. E aí, as coisas começaram a acontecer. Então, tá tudo realmente na nossa cabeça. E a saúde mental está totalmente relacionada com o esporte, né? Total, com certeza. E essa coisa da cobrança, a gente está falando muito da cobrança interior, né? Da cobrança que a gente tem, que a gente às vezes é muito duro. O empreendedor, eu acho que ele é muito duro consigo mesmo. E você teve um crescimento que foi repentino, que foi uma coisa, né? Que, como você falou, sair do CLT e de repente, né?
ganhei o sucesso de uma forma muito rápida. Como que foi o processo externo? Como que você sentiu, você sente muita cobrança externa das pessoas, você perdeu amizades, como é que foi essa questão familiar, né, do seu ciclo de amizade, como é que foi isso? Bem, para começar, na minha família, eu sou a primeira pessoa que, de fato, tem um CNPJ, uma empresa e tal. Algumas pessoas da minha família, a grande maioria, meus pais são servidores públicos, então... Eles sempre... Tanto é que eu fiz mestrado, doutorado, para tentar concurso público, né? E aí, a minha orientadora ficava me mandando edital de concurso público na pandemia, e eu falava assim, gente, mas eu acho que eu não quero mais isso, sabe? Eu não quero mais ser servidora pública, deve ser um saco. Ninguém aqui é, né? Servidor não. Tá, deve ser um saco você acordar e fazer a mesma coisa todo dia, sabe? E aí, eu falei assim, bem... Primeira coisa, né? Tem que avisar os meus pais que é disso, né? Que eu quero viver. E aí minha mãe falou assim, minha filha, daqui a pouco você passa no concurso, aí você não precisa mais viver vendendo meia, né, Fernanda? Aí... Fernanda. Deixa eu abrir um parênteses. Era isso que eu te criei, Vou deixar até um Fernanda. cardzinho depois dessa, pra gente fazer um puxado aqui, lá no episódio do Fred. Eu ia falar disso agora. Que ele fala exatamente isso. Fred Aleixo. Que os maiores matadores de sonho estão dentro da nossa casa. Sim, é isso mesmo. E sem intenção. Sem querer, sem né? Não é intenção. intenção é boa. Sem a intenção ruim. Exatamente. Ou melhor, a intenção é boa. Porque assim, quando você abre um negócio com propósito, né? Um negócio, quando você inova, principalmente, as pessoas acham que você tá pirando, né? Que o seu negócio, cara, essa menina tá maluca. O propósito Olha é só seu, né? Ninguém acredita. Nossa, como é que chama o nome da marca? Como é que é o nome da marca mesmo dela? Ela pode? A minha mãe, deixa pra treinar? Eu, não, mãe. Parece que é de propósito, né? Deixa ali. Isso. Teve um dia que eu postei no meus stories, gente, minha mãe tá falando que deixa pra treinar, e minha amiga mandou assim, pô, que bom que não é deixa de treinar, né? Quase. Pelo menos errou bom, né? Isso. Então, assim, quando você tá fazendo algo diferente, eu tive que mudar muito o meu posicionamento. Antes eu não me expunha tanto em rede social. Eu morria de vergonha. As pessoas que estão começando têm dificuldade muito grande de fazer stories, de postar conteúdo, de postar foto. Então, eu tinha essa vergonha, sabe? Então, eu tive que quebrar muitas barreiras gente? internas Vocês estão entendendo também. aí, né? Que vocês que estão começando agora, a importância de fazer acontecer para perder a vergonha de gravar. Muita gente tem, né? Exatamente. A questão muito, Muita. nesse caso aí de vergonha, está muito atrelado à necessidade de aprovação. Total. Com certeza. Porque Total. você não quer que a pessoa, que alguém acha ruim, se ninguém viu meu story, ninguém postou, ninguém curtiu e tal. Então, não é a vergonha propriamente No dita, início, né? você faz 20, É a 30 aprovação. vídeos. Porque você sempre acha que tá ruim. Mas o primeiro que você mostra, qualquer um tá ótimo. Todo mundo gosta. É isso A aí. necessidade de aprovação. E hoje, quanto mais genuíno, quanto mais Quanto espontâneo, mais você. mais você gera conexão com as pessoas, sabe? isso aí. Porque todo mundo tá passando pela mesma situação, todo mundo tá enfrentando alguma dificuldade, todo mundo tá passando por um momento de decisão. Então você acaba inspirando as pessoas, Sim, né? sim. E assim, várias vezes eu falei assim, gente, a minha família não acredita. Quando eu fui pro Shark Tank, meus pais nem sabiam o canal que ia passar no dia que meu episódio foi pro ar. E eu tava ainda a gente tava ainda em confinamento, né? Eu e meu filho na minha casa e meus pais na casa dele. E foi muito engraçado que eles sabiam que eu tinha levado os 5 nãos, né? E o Daniel me abraçou, assim, na hora dos 5 não, sabe? E eu chorei muito, assim, porque eu falei, cara, agora vai chover hater, né? Porque tinha muita gente que falava, reviveu essas não, ninguém fases, né, acredita nela, e eu levei 5 nãos no Shark. Então, eu tive que lidar com isso também, mas mesmo assim, eu não desisti. Isso enriquece mais ainda a sua história. Com Ter certeza. tomado esses 5 nãos e Com tá onde cer- você está. É isso mesmo. Então, assim, eu acabei sendo fonte de inspiração para muita gente que hoje fala, Fernanda, você me inspira a não desistir. É muito top. isso. Então, isso é muito legal, sabe? E assim, essa transição, né? Eu começar nesse novo processo de por que eu empreendo, a questão do meu autoconhecimento também, eu me conheci muito também no empreendedorismo. Foi muito bom para o meu autoconhecimento, enquanto Fernanda CPF, sabe?
Então, foram várias chaves que foram mudando até eu me apropriar da Fernanda enquanto empresária, né? Voltando até também aqui agora naquela parte que você falou, você ouvia, né, ouvindo podcast de empreendedorismo, fazia isso, aquilo, estava sempre trabalhando. Então, acho que também mais uma questão que a gente precisa mapear, né? Como eu falei, você tem a necessidade de aprovação quando você se declara com vergonha, não sirvo para isso e tal. A Roberta que faz produção lá na Realiza, cansar de ver gente que treme na base, Sim. na hora de gravar um vídeo, né? Falar em Realiza, eu vou te pedir licença para um parênteses. A gente não falou da Realiza Está nem da faltando a Beta. plaquinha da Realiza aqui na mesa. Tem Cefaz Nascimento Advogados, tem Beta Marcas e Patentes. E tem a Realiza Rosa, Realiza, realizada. produtora. Exato. Realiza produções, né? A gente realiza. Isso aí. Legal. E o que acontece? Isso aí também é uma fuga, né? Porque certeza. você vai arrumando fugas, e aí é um estado de consciência de perguntas que você precisa se fazer. Muitas das vezes, né, a gente brinca aqui, Daniel, tem 200 negócios. Eu já consegui mapear muitas vezes que às vezes a gente arruma uma coisa para fazer com fuga de alguma outra coisa que você não quer fazer. Claro. Então, você está procrastinando naquilo, você arruma um negócio para se sentir produtivo, você mente para você mesmo. A gente é o nosso maior sabotador, a nossa mente. Nossa, né? então você tem que se fazer pergunta, né? Exatamente. Faz sentido fazer isso? Pra quê? Qual é a minha finalidade de fazer isso? Né? E vocês começam a se cobrar e você fala, mas por quê? Pra quem? Qual que é o propósito? Pra né? quem? É. Quando você pergunta pra quem, você fala assim, é verdade, não tem pra ninguém. E é muito bom você fazer isso escrevendo, né? Sim. A Eu cabeça não foi feita pra fiz. guardar as coisas, né? A minha psicóloga falou, você tá escrevendo um diário? Eu falei, não. Aqui, ó. Aí eu comecei a escrever um diário com tudo que estava acontecendo, porque acabou que o meu doutorado, eu estudava atletas transgêneros, acabou que o meu doutorado vai ser a Deixa Ela Treinar, e no final do doutorado eu quero escrever o livro da Deixa Ela Treinar, que aí até o final do ano que vem eu pretendo defender, se Deus Já quiser. acabou o doutorado? Então, não. Eu tenho uma pergunta sobre sua... Você não falou a tese, você falou o que você está estudando. Mas é um negócio. Você estudou atletas transgêneros. Transgêneros, isso. Você... O que você vê eu já vi algumas discussões na internet de pessoas, mulheres trans, homens que se transformaram em mulher, jogando com mulheres. O que você, baseado na sua pesquisa, assim, o que você tem a falar? Olha, ainda não existem estudos de fato que comprovem essa questão do De uma rendimento. vantagem, Porque a questão da transição de gênero, ela é muito recente no Brasil. Então, ainda não deu tempo da pesquisa científica fazer pesquisas que realmente comprovem essa performance, essa diferença de performance, né? Então, assim, no âmbito do meu doutorado, eu estudava mais as questões sociais. Da questão da transgeneridade, em qual fase seria ideal fazer a transição para que não houvesse tanta diferença dessa performance, né? A questão como o Brasil ainda é atrasado na questão da transgeneridade. Até então, achava-se que a transgeneridade ela era um distúrbio mental. Depois que foram entender que a transgeneridade ela não é uma doença, ela é de fato uma questão de identificação da pessoa que nasce mulher, mas na verdade ela não se enxerga no corpo de uma mulher, ela vai ser um homem. Então, assim, eu acho, de tudo que eu estudei, eu acho que a pessoa que é trans e assume a sua identidade de gênero, ela é muito corajosa. Tá louco. Porque o Brasil é o país que mais mata trans e é o país que mais consome a prostituição de travestis. Então, a gente está vivendo um paradoxo, né? Então, para mim, é um baita ato de coragem. Já a questão da homossexualidade, imagina um transgênero fazer toda a questão da transição hormonal, né? De começar a se vestir do gênero oposto, né? Enfrentar a família, né? trocar o nome social. Então, eu enxergo o que eu tirei de aprendizado desse período que eu estudei dos trans é que são pessoas muito corajosas e que eu admiro muito. A coragem deles serem quem eles querem ser na sociedade, sabe? Entendi. Boa. Muito bom. Inclusive, ontem eu estava vendo caiu um trecho para mim na internet lá no Rios, lá daquele seriado, aquela série de um autista nos Estados Unidos. The Good Doctor. The Good Doctor,
E aí ele é o Murphy, né? O que é o personagem. Tinha uma trans. E aí ele falou, não, mas ela não é trans, porque ele, por ser autista, ele é totalmente exato. Não, mas ela não, mas é homem, você tem cromossomo XX, ele tem cromossomo XY e tal. Enfim, na conclusão da cena, é diagnosticado um câncer no testículo dela. Olha que loucura. Então, assim, Você me mandou isso aí. Te mandei. Então, assim, é muito louco, né? Porque eles levaram esse caso pra série, né? Até eu te encaminhei mesmo, falei, ó, que doideira. Então, assim, por isso que eu acho que é legal puxar, porque você falou que você estudou essa área. Então, e essa discussão de potencial maior, de diferença de potencial, de rendimento, polêmico, né? tá rodando. Sim, Tá rodando. Algumas modalidades já têm o seu próprio posicionamento. Atletismo tem, né? O vôlei tem muito mais, né? Eu acho que, se não me engano, acho que o esporte mais tem que hoje, foi né? o que começou com a Tiffany, né? Que foi o primeiro caso mesmo no Brasil, que na verdade a Tiffany foi para a Itália para fazer a transição e voltou para o Brasil com o direito de jogar no time feminino. Então, assim, na época eu lembro, né, que a Tiffany era uma das mulheres que mais atacava, que mais marcava ponto. Mas é óbvio, né? Ela jogava como ponta, como atacante. Então, óbvio que ela ia atacar, né? Claro. Se ela jogasse como líbera, talvez ela não marcasse tanto ponto assim. Então, são muitas questões. São análises que têm que ser feitas. São pontos de vista diferentes, né? Talvez nos esportes individuais, como corrida, triatlo, natação, o posicionamento seja diferente. Mas nessa questão de rendimento, eu não tenho um aprofundamento muito grande para conseguir me posicionar. Não, tranquilo. E quanto voltando lá agora para o ato do empreendedorismo, né? Você hoje está com o suporte de um time altamente profissional, vamos dizer assim, né? E o que você viu? Talvez seja até difícil a gente falar o que você viu de diferença ou não, porque é o seu primeiro negócio, né? Então, tipo assim, você não tem uma experiência de um outro negócio que eventualmente ou você deixou de tocar e tal. Mas o que você hoje, na visão de empresária, vê como diferencial, que eventualmente você também conhece vários outros empresários como amigos, que certamente devem sentar nessas mesas para conversar sobre isso, que essas pessoas talvez não tenham e não tenham a mínima ideia. Tipo assim, você fala assim, caraca, isso que eu tenho aqui, eu sou excepcionalmente privilegiada porque essas pessoas pensam dessa forma e o mercado, para a gente falar de um modo geral, pensa totalmente diferente. O que você tem assim de linha nesse sentido? Eu acho que vem muito a questão da inovação, que é o que a gente faz dentro da Deixa Ela Treinar, né? As pessoas associam a inovação muito à tecnologia, mas nem sempre inovação está ligada à tecnologia, né? As marcas inovadoras são aquelas que olham para lugares no mercado que os players grandes não estão dando conta, que é o lance das startups, que querem ser compradas pelos grandes players, que é o caso da Deixa Ela Treinar. A gente é uma empresa que visa um M&A, né, uma aquisição. Então, o fato da gente promover impacto social, da gente se posicionar, da gente se comportar como uma marca humanizada, faz com que a gente já cresça com um senso de comunidade muito grande. E a gente tem clientes que são promotoras da marca, que falam, olha, eu visto Deixa Ela Treinar e todo dia tem alguém marcando a gente nos stories, porque a Deixa Ela Treinar representa ela. Então, a inovação está aí, né? A inovação é isso, entendeu? É isso. Enquanto outras marcas nunca tinham pensado em fazer isso. Como que o propósito faz diferença, né? Como é que a causa faz diferença, né? Na verdade, todo dia... Segura aí. Na verdade, todo dia a gente sofre... Olha, as mulheres serem interrompidas. Como é que chama isso? Deixa ela falar. Deixa ela falar. Fica quieta. Todos os dias a gente passa por dores na nossa vida pessoal, né? Que foi o seu caso. E muitas das vezes a gente não percebe que aquilo ali pode virar uma causa. Uma causa. Como você escutou isso do Caíto, né? Isso é interessante. Uma causa. De uma causa, isso vira um business, né? Sim. E você escutou isso do Caíto. Então, muitas vezes a gente passa por isso, mas se você não é uma pessoa que está ligada, envolvida com o mundo dos negócios, talvez a gente aqui, se passar qualquer coisa, vai acender a luzinha. Eita, peraí. Tem uma fatia aqui para mim.
né? Mas muitas vezes as pessoas sofrem qualquer tipo de situação. Quando eu falo sofre, não é coisa ruim. Você pode sofrer uma coisa boa, né? Sofrer não quer dizer que é um... Não no sentido de sofrimento, né? Aconteceu alguma situação que Passa você, poxa... por um problema, né? Pô, bacana e tal. E eu também não sei nem se cabe, e se fica à vontade de falar não, para falar qual foi o contexto da situação que ocorreu, tá? Porque eu acho que isso também pode inspirar outras pessoas e até ligar o alerta. Mas às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente fala, cara, eu posso resolver esse problema. Eu relatei, né, ontem lá, uma coisa simples de que o problema que eu tive por causa de um cara de uma cancela de pedágio que eu não aceita cartão. 2023. Nossa. Você paga cartão hoje para mendigo na rua. O cara Não fala, não, aceita. irmão, eu aceito o Pix. Sim. O cara, não, a gente não aceita, é só dinheiro. Só dinheiro mesmo. Então, cara, aí a gente que é empreendedor fala assim, irmão, me dá o telefone do seu gestor, porque eu vou vender uma solução de Pix pra você. É lógico, né? A gente já quer resolver problema. Então, assim, isso é legal. Então, e por isso que eu queria que você puxasse isso, o que ocorreu, se puder compartilhar, porque talvez outras pessoas vão escutar isso. Se escutar igual, ótimo, já sabe qual é a marca que vai abraçar ela. E se escutar e sentir, sofrer algo diferente, fala assim, ó, quem sabe isso pode ser um negócio, vai exercitar. Né? E aí depois, no final você vai deixar seu canal, que sabe essa pessoa te procura. Fernando, aconteceu isso é para empreender? Bem, aconteceu o seguinte, Daniel, eu tava na BR pedalando com uma amiga e um carro entrou no acostamento tentando passar a mão na gente. Que isso, gente? E nisso Tipo a gente assim, tava de speed, a Eu gente tava na eu bike. imaginaria que foi só um berro, né? Não, que já é não. absurdo, né? Já teve coisa muito pior. Tá? Já passou um cara se masturbando do meu lado, eu Que pedalando. isso, cara? Cara dentro do carro. Então, assim, são situações Tem gente que sai de casa pra isso, tá, gente? hein? Tem gente que sai, que sabe que sábado e domingo é dia das pessoas treinarem. O cara sai de casa pra isso, tá? Doença, então, né? assim, isso é uma Só doença. pode ser doença, óbvio. Tá? Então, assim, nesse primeiro episódio, né, que foi o cara entrar no acostamento pra passar a mão na gente na BR, eu e minha amiga, a gente ficou sem entender, porque a gente devia estar uns 30 km por hora, o cara devia estar uns 60. Imagina se ele encosta na gente. Isso cair, A né? gente ia se esfolar inteira a para um pena. cara simplesmente Ficou na encostar tentativa. um dedo na Assim, gente. E o que é esse dedo, né? O que isso representa para ele? Exato. Né? E o que isso ia proporcionar pra gente de dano, né? E a gente não entendeu nada, porque o cara entrou no acostamento com o braço pra fora e saiu. Aí eu virei pra minha amiga e falei assim, o que é isso? Ela, não sei. Eu falei, ele tentou encostar na gente. Ele tava tentando encostar na gente. Aí depois que a gente entendeu, a gente nem conseguia mais anotar a placa. Porque é tão bizarro, né? Que você não demora acredita. mesmo. Que você fica assim, é isso Mas não é mesmo? possível, né? Não tá acontecendo. E esse segundo episódio, eu tava voltando de uma trilha de mountain bike sozinha, né? E aí as pessoas, mas também tava sozinha, né? Cara, por que o homem pode sair pra treinar sozinho e a mulher não? É complexo, Vamos lá, né? E eu já tava assim, dentro da cidade, o cara passou ali perto de mim no bairro Santos Dumont, e ele diminuiu a velocidade De carro. de carro. E eu pedalando e tal, olhei, eu falei assim, será que eu vi isso mesmo? Aí continuei pedalando e tal, fui mais rápido. Aí na hora que eu cheguei na Via São Pedro, o cara de novo. Aí eu olhei direito, eu falei assim, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Daí eu xinguei ele. E aí ele acelerou o carro e foi embora, sabe? Mas eu cheguei em casa, eu falei, gente, o que tá acontecendo com a cabeça das pessoas? Que loucura. Que loucura, sabe? Que loucura. Então, assim, são situações, eu acredito que eu não sou a primeira e nem vou ser a última a passar por isso, né? As atletas também passam por essa questão de assédio. Fernanda, com deixa eu te técnicos, perguntar. com treinadores, com patrocinadores. Já né? ouviu muitos relatos Já. de esportistas que passaram por situações semelhantes? Já. De organizadores de eventos, né, de patrocinadores, não muito distante, né, Serginho? Na Netflix tem vários documentários, né? A gente teve daquele caso do treinador da ginástica artística dos Estados Unidos, Nossa Senhora. que foi muito Aquilo forte, me deu uma raiva, né? menina. A própria atleta Joana Maranhão, há um tempo atrás, ela falou que ela foi assediada, né? Há pouco tempo atrás teve uma ciclista nível nacional que fez uma denúncia anônima do treinador quando ela era ainda menor, que ela viajava para as competições. Então, assim,
isso acontece, se no esporte amador isso é frequente, imagina no esporte profissional, o que não deve acontecer. Nossa, né? mãe. Então, E a Deixa Ela Treinar, ela tem, além da parte de produtos e tal, existe algo que acolhe essas mulheres de alguma outra forma? Então, hoje a gente não tem. A nossa questão é a equidade de gênero de uma forma geral, né? A Deixa Ela Treinar hoje, ela atua na questão de conscientização das desigualdades de gênero que as mulheres sofrem no esporte em todos os sentidos. Na questão da desigualdade de patrocínio, na questão da desigualdade de salário, na questão da falta de visibilidade, na questão do assédio, no assédio moral, no assédio sexual, na desigualdade de cargos de liderança que as mulheres ocupam dentro das equipes esportivas. Hoje a gente tem a Leila, que é a primeira mulher presidente de um time de futebol e vem fazendo uma excelente gestão. Qual time? Do Palmeiras. Ah, é? Mas o feminino, existe um presidente Do feminino? clube. Não sabia Do que era clube. mulher. Então, assim, imagina como ela não foi questionada se ela conseguiria fazer a gestão de um clube. Então, o que a gente faz hoje na Deixa Ela Treinar? Os times que a gente tem o licenciamento, a gente paga os royalties pro caixa do time feminino para a gente contribuir para o salário e o patrocínio das atletas. Então, todas as vendas que a gente faz desse clube, mensalmente a gente apresenta as contas das vendas, né, para o clube e faz o pagamento desses royalties que volta para o time feminino. E as coleções, elas sempre têm os nomes dos times femininos. Então, o Santos Futebol Clube, né, são as Sereias da Vila. Então, a coleção que a gente vende é das Sereias da Vila. O Cruzeiro, que tem o nome Cabuloso, a gente tem a coleção das Cabulosas. O Vasco, são as Meninas da Colina. E tudo está relacionado a esses nomes? Tudo está relacionado a esses nomes. Isso mesmo. E quem que trabalha essas criações? Depende de cada clube. Tem clube que prefere montar a identidade visual do produto e manda pra gente, como o Cruzeiro, por exemplo, que fez um rebranding, então eles tinham interesse em destacar todo o novo layout da Raposa e tal, eles mandaram pra gente, a gente desenvolve o produto. E outros clubes optam por a gente mesmo fazer essa identidade visual. Aí eles mandam o manual da marca deles pra gente, a gente casa com o nosso manual da marca, manda para eles aprovarem, eles aprovando, a gente começa a pré-venda com os lojistas e em seguida a produção. E quando você começou, Deixa Ela Pra Treinar, você começou com as meias. Isso. Quem que tinha a ideia da identidade visual? Era tudo você? Eu. Legal. Eu, porque assim... depois de um tempinho, olha só, né? Eu já comecei com o primeiro não. O ar tá confortável, Fernanda? O ar tá ok. É porque pintou a minha casa esses dias, eu tô com uma rinite alérgica. O que aconteceu? Eu tinha um colega que trabalhava numa grande camisaria aqui em Juiz de Fora. E eu virei pra ele assim, cara, eu preciso fazer umas camisas com vocês, né? E eu já fui levando o primeiro não. Ele, então, Fernando. Eu já ia falar, fala o nome pra gente pedir um patrocínio, mas já deu o nome pra você. Chico Rei, Já fui lá na Chico Rei. Brunão. Mas e agora? O Bruno já... Não, aí rolou, mas, tipo, foi um pouquinho depois, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui lá no meu colega da Chico Rei, e ele falou assim, então, Fernanda, você primeiro precisa caminhar mais um pouquinho, né? E aí, ele me passou o telefone de um designer gráfico e falou, esse cara vai montar uma identidade visual pra você, e quando você tiver com essa identidade, você volta aqui pra gente conversar. E aí, assim foi. Aí eu contratei um designer gráfico, ele criou a paleta de cores da marca, criou a identidade visual da marca, com a fonte da marca. E aí, sim, eu comecei a ter um manual da marca, da Deixa Ela Treinar. Até então, era tipo, vamos do jeito que dá. Entendi. Mas vendia, né? Então, começou Bom, assim. eu vou pedir licença aqui pra gente fazer um outro momento polêmico. Pra ter corte, porque o segredo agora é esse, o negócio bombar. De acordo com a produção, eu vou lançar um negócio com o Diogo e com o Felipe, tem que trazer assunto polêmico e me veio em mente Enquanto aqui a agora. câmera tá no céu, eu vou cochichar na orelha dela, rapidinho. A situação é a seguinte, a minha sócia, Catarina, mas é importante eles ouvirem, não estou entendendo, Daniel. Não existe, não. Hein? Gente, o que é Vamos, isso? vamos. Trata um Cochicho collab ao aqui vivo. agora. Trata um collab. Eu não podia Negócios. expor ela, né? tá. Vou tratar um Negócio. collab Olha com ela só, aqui. rapidinho. Vou lançar aqui. Minha sócia, Catarina, que você conhece, Sim. estava almoçando comigo ontem e uma das conversas foi o seguinte: como que agora vai ter Copa do Mundo de Futebol Feminino e não acontece
a mesma expectativa que acontece quando Na é verdade, Copa eu não do estava Mundo. nem sabendo. Exatamente. Se não fosse aqui a mesa, eu não saberia. Não, a Catarina que me falou Mas ontem. eu não estou acompanhando também nada de noticiário. Mas a polêmica tá, sabe em que? Ela Instagram falou, mostra. pô, o pessoal tem que fechar as lojas, deixar o pessoal ver o jogo, igual é masculino. Sim, sim. A gente tinha que vibrar, a gente tinha que torcer, tinha que estar de camisa, tinha que estar com a bandeira na janela. Qual TV aberta vai transmitir? Não estou sabendo ainda, talvez a Na Fernanda tenha Globo. informação. A Globo, isso mesmo, começa dia 20, né? Dia 20, abertura Caramba, dos jogos na Austrália e na Nova Zelândia. E aí, você acha que nós vamos levar muito tempo, Fernanda, para ter essa equidade em Copas do Mundo feminino e masculino, no futebol feminino e masculino, você que está dentro disso? Aham. Olha, Serginho, perto do que era e o que aconteceu em 2019 e está acontecendo em 2023, a gente está caminhando, sim, né, com passos Largos. de formiga, Formiguinha. tá? Mas o que aconteceu em 2019? Como diria, Em 2019 evolução foi a com primeira papo. vez que uma Copa do Mundo de futebol feminina foi transmitida em canal aberto. Foi a primeira vez que as jogadoras de futebol foram com uniformes feitos para mulheres, porque até então as mulheres já usavam os mesmos uniformes que os homens. Tá? Na Copa do Mundo de 2019, a Panini lançou um álbum de figurinhas da Copa do Mundo de futebol feminino. Realmente a coisa começou a ter um movimento diferente, né? E foi incrível, porque a Panini teve que tirar do ar a publicação do Facebook do lançamento por causa dos comentários machistas e ofensivos que tinham ali. E o álbum esgotou de vendas. Então, assim, a Guaraná Antártica foi o único patrocinador da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2019 e fez uma campanha para outras empresas patrocinarem também. Então, outras empresas entraram patrocinando, tá? E agora, em 2023, a gente já tem todo esse lastro, né? E a gente tem visto que as premiações vão ser equivalentes ao dos times masculinos, né? A gente vê que da mesma forma que teve uma marca que fez o blazer para os atletas irem viajar para a Copa do Mundo e se apresentarem os homens ano Onde vai passado. ser, Fernanda? A Animale também fez a mesma coisa para as mulheres. Maneiro. Esse ano vai ser na Austrália e na Nova Zelândia, né? Então, assim, a gente já está caminhando, tá? Só que ainda existe, agora esse ano, por exemplo, né, o Brasileirão Feminino, a Copa Brasil, está sendo transmitida pela Globo também, acelerar em canal muito isso. aberto. O Casé, né, o Casimiro, que é um dos maiores youtubers do Sim, Brasil, isso, pô. ele vai transmitir Top. a Copa do Mundo. A Fernanda Gentil vai ser vai transmitir junto com ele na Casé TV. Então, assim, é muito legal quando homens também começam a entrar pro esporte feminino e não fica aquela coisa fechada. Você, sem querer fazer advogado do diabo, mas já fazendo, né? Sim. O quanto disso, você está bem inserida nesse meio, o quanto dessa aprovação, dessa conquista é genuína e o quanto disso é marketing? Você sente isso? Você consegue, sabe? Sim, Você aham. percebe? Isso é uma coisa que tá aqui, tá... Você está falando o quê? Que muitos vão na onda, aproveitam a questão. Porque assim, tipo assim, aí agora tá na hora da gente valorizar o futebol Aham. feminino. Entendi. Aí Mas tá na hora a por marca. questões financeiras, Exato, né? aí a Mas marca faz fala, parte também, nossa, né? claro, tudo faz Claro, parte. aham. Mas eu digo assim, porque existem propósitos verdadeiros, né, genuínos, e existem propósitos de oportunidade, oportunistas de fato. Aham, aham. Entendeu? Então, eu acho que é aí. É sutil, mas eu tenho certeza que existe. Claro, existe. Até porque um negócio ele tem que ser sustentável. Claro. Né? Bacana, esse polêmico também. O esporte feminino, o futebol, ele está em processo de ascensão e ele é uma oportunidade de mercado muito grande. E é claro que as marcas se posicionarem na questão da diversidade de gênero, na questão étnico-racial, na questão da LGBTQI, da fobia, por exemplo, né? É importante elas também terem esse papel. Então, eu acho que existe sim uma questão de marketing muito grande, mas existe também uma questão genuína também, tá? De você abraçar um público e você abraçar o esporte de uma maneira geral, sabe? Tem marcas, por exemplo, que são patrocinadoras exclusivas do time de futebol feminino. Tá? Tem marcas, por exemplo, como a CIMED, ela patrocinou somente o time feminino do Cruzeiro. Então, assim,
além de ser uma baita de uma oportunidade de mercado, as marcas também demonstram que elas se importam com a questão da diversidade de gênero na sociedade. Tá? E outra, né? Quando você entra num time desses, quando você entra apoiando o futebol feminino, você começa a conversar com mais da metade da população, que hoje as mulheres já são 52%, se eu não me engano, da população brasileira. Então, é óbvio que a gente movimenta a maior parte do mercado. A gente gasta, né? As mulheres hoje gastam bastante. O homem hoje ele compra um sapato que dá para ele fazer várias coisas. A gente tem que comprar um sapato, uma bota, um tênis, não sei o que, né? Eu nem falo que eu tenho síndrome de centopeia. Então, pois é. 150 Então, pares de assim, sapato. agora as marcas estão entendendo que é importante cumprir esse papel de educação e conscientização, mas também existe, sim, uma oportunidade de mercado até para a empresa se manter de pé. Claro. Né? Mas, de tudo, eu falei assim, bem, tá contribuindo, então não vou ficar aqui questionando, será que é isso? Será que é o que o aquilo? Daniel falou, empreender também é isso, né? Resolver o problema, né? Achar o problema. Inclusive, discutindo uma parada. Vai surgir um negócio aqui. Acabei de fazer uma consulta rápida aqui, a gente tem mais ou menos 14 mulheres que já passaram por aqui. Olha. Aqui no Beleza. podcast. Que top, hein, Dani? A gente tem alguns episódios que é só mulher, né? Tem 2 episódios que é só mulher. Meio a meio, né? Vocês já fizeram quantos episódios? 29, 14. Esse está sendo 29, com a Fernanda é Basicamente 15 ou metade. 14? Esse é o 29, né? Então, Não, mas com ela é a elas, 15ª mulheres. mulher que veio? Não, 14ª. 15ª. Aí, ó. Então já está na frente. Pronto, já pode E é colocar, baseado- deixa ela falar aqui. E é baseada por isso. Baseado nisso que eu perguntei ela aqui. A gente vai fazer um collab. Nós vamos subir aqui junto com a Fernanda, deixa ela empreender. Subir onde? Aqui na Nós mesa? vamos criar. A gente vai subir e dançar. Subir, Vamos dançar criar e um deixa tatuar. Vocês se aguentam, gente. Movimento. Com a galinha pintadinha, né? tem que ver. Você deixa ela empreender? Movimento, deixa ela empreender. Isso aí. Você teve essa ideia agora? Eu É um perguntei homem ela se das ela ideias, já- hein, Roberto? É uma máquina. Isso é impressionante. Eu Eu fico perguntei ela, você já abismado. viu? Ela viu? Não, então vamos Vamos lançar um lá, a gente collab faz aqui uma agora. busca rápida aqui Deixa no ela INPI. empreender. Top. Até o momento que isso aqui sair do ar, já está até site funcionando. Isso, 30 pessoas numa equipe, uma bomba. Fernanda, me fala uma coisa que eu tô curioso com esse negócio de Copa do Mundo feminina. O Brasil tem chance de ganhar? Como é que é o nosso time? Você tá muito ligado a isso, né? Olha, ô Serginho, Martinho acredito que aposentou, sim, é a última Copa do Mundo da Marta, Eu né? me lembro quando falo em futebol feminino, é o nome que me vem à mente. A Mas- O Marta. meu é a formiga. Formiga. A que Formiga, ela não foi convocada, Não, Ela Não. tá com 70 já, ué, não é? Não, 40 joga. e Não, porque ela é poucos. muita gente. Mas ela é antiga. A das Formiga é antigonas, uma né? das primeiras, né? A Formiga, a Pretinha, a Marta. A gente tem grandes chances, assim. A gente tá com um baita time, né? Tem muita jogadora que tá jogando fora do Brasil, em clubes internacionais, que foram convocadas, como também tem as jogadoras nacionais, né? Tem as meninas da Ferroviária, tem jogadora do Santos, tem muitas jogadoras de clubes daqui do Brasil, menores, inclusive. A Ferroviária é um time e tanto, que vem se destacando muito, que foram convocadas para a seleção brasileira e já estão lá na Austrália. Que bacana. Não assisti, Zé. Vamos ao seguinte. Com certeza, mas Você eu vai tenho fechar o certeza. escritório nos dias A de Catarina, rapaz, você tem dúvida. É telão lá dentro do escritório, vão pedir cerveja, eu quero Até ver, porque pô. só você que é homem no escritório. Foi decretado ponto Trabalha 20 facultativo, mulheres né, com para a ele? Copa do Mundo É. de Futebol Feminina. Ponto facultativo. Mas nem todo mundo sabe, né? E aí, isso aí dificulta bastante. Até tive uma discussão com uma pessoa que falou assim, as mulheres não compram, por isso que o esporte feminino não é divulgado. Falei, não, primeiro tem que É divulgar. o contrário, É né? óbvio, É o né? contrário. Depois, é o marketing. Essa pessoa né? aí já perdeu essa discussão, meu amigo. Essa mula. Que eu não sei nem quem é ela. Empresário. Falou assim, não, as mulheres não compram, por isso que não cresce. Eu falei, mas então, vamos falar daquele negócio que a gente estava falando? Porque agora, deixa essa questão pra lá, sabe? O ovo, Não gato. Deixa ela pra lá. Deixa ele pra lá. Deixa ela pra Deixa lá. ela pra lá. Deixa ele Porque pra se a lá. gente for conversar disso, a gente vai brigar e eu é, quero não, ser o Deixa ela patrocinador. gritar, Deixa. sabe? Deixa ele pra lá, é boa, hein? Deixa ela pra lá. Deixa ele pra Deixa lá. ele pra lá, entendeu? E deixa ela em paz, né? E aí eu falei assim, bem, não é por isso que as mulheres... Na verdade, as mulheres compram, pra começar.
Não, é as que compram, né? Você acabou de falar isso, é verdade. Cara, eu tava hoje em reunião com uma quadra de futevôlei aqui de Juiz de Fora, e eu perguntei, cara, qual que é o seu público feminino? Ele, 80% dos meus alunos são mulheres. Aí eu falei, alguma dúvida que a gente movimenta o mercado esportivo? Agora a gente não compra? Como assim, gente? Claro que a gente compra. Sabe? E muito, né? E Muito, compra muito. Então, eu adoro encontrar pessoas assim, inclusive, porque eu falo, nossa, eu tô navegando mesmo no Oceano Azul. Porque nem todo mundo sabe o que eu tô fazendo. Então, Que deixa bom. ele lá. pensar que é isso, né? Menos um concorrente. E menos Aí você um pra mim. aproveita e não responde, né? Não esclarece. Eu falo, então, deixa a vamos pessoa falar na do ignorância. do motivo de você ter me ligado e segue o baile, né? Tomara que ele não veja e escute esse podcast. Tomara que ele assista, porque- Até Mas se porque- vir, vai saber que é ele. Até vai porque se a carapuça se vir... E que sirva de ensinamento para todos os outros que pensam iguais, ou todas as outras também que pensam É iguais. hora né? de... É Não, isso eu mesmo. tenho, a maioria dos meus clientes hoje são mulheres, mas a maioria de 80%. A gente fez um mailing esses dias passados, não, 80% mulher. Uhum. Por causa de quê? Conformidade, né? Conformidade Engraçado, preocupa realmente, aí, né? alguns que os clientes que você me indica, a maioria são mulheres também. Que preocupa com a conformidade do Impressionante, negócio, né? é verdade. O cara, Porque deixa você rolar, trabalha com marcas e patentes. Marcas, patentes. Ele tem 120 empresas. É muita 21, coisa. agora tem Conglomerado. É um conglomerado. Agora tem mais Deixa uma que é ela a empreender. deixa Deixa de ela empreender. empreender. Entendeu? Ele quer fazer o deixinho de empreender, porque só de empresa dele já vai estar um monte lá, entendeu? legal. É. Tá vendo? Retroalimentado, eu disse com o Silvio Santos. Um é cliente do outro. O Silvio Santos é assim. Um negócio é cliente do Exato, outro. É isso aí, exato. é isso aí. Você tira daqui, bota no de cá, depois você tira daqui e bota no de cá. É isso aí. Ai, É ai, isso aí. muito bom, muito bom. Vai lá, Albertinha, faça a sua pergunta. Não, eu encerrei aqui minha pergunta. Você me fez, Você ó, que empreendeu, trouxe ela pra cá. Ai, A ai. galinha pintadinha. a galinha, A galinha pintadinha. pintadinha. Ah, é, gente. Bastidores, ela perguntou se eu era a galinha pintadinha. Não, só a Tinha galinha, tudo porque ela pra tava ficar o quê? Ela é a sem Peppa, ela ser fingiu que ela é a pintadinha. Peppa. Mas Entendeu? não. Mas não. Eu entrei no banheiro e falei, Pelo não, contrário. vou fazer uma entrevista maravilhosa, não vou ficar com raiva. Porque ela me chamou de galinha pintadinha. Olha, mas a galinha pintadinha tá na hype, cara. Geral, tá. O que é hype? Hype é, tipo, na crista da tá em onda. voga. Tá surfando. Na crista da galinha. Na crista da galinha. Tá ali. Eu, se fosse você, surfava com a galinha pintadinha. Fernanda, a gente fez um episódio aqui com a doutora Lara Espada, Aham. que ela falou sobre, ela defende, inclusive, ela atua com mulheres que passaram por problemas conjugais, agressão. de agressão e etc. E a gente falou aqui sobre como o empreendedorismo é uma chave para que ela saia, inclusive, do abuso financeiro e econômico, né? Sim, aham. Talvez, se você pode falar para essas mulheres, inclusive, porque você veio de um abuso Uhum. que você já Não foi de considerou dentro de aqui. casa, mas foi um abuso, né? Sim, exato. Então, talvez assim, qual rede de apoio essa mulher pode procurar? Uhum. Por isso até que eu perguntei se a Deixa Ela Treinar tem de alguma forma, né? Mas qual rede de apoio que você conhece também, que você sim. pode indicar para essas pessoas? Ótimo. Existe sim essa questão da dependência econômica, né? Às vezes a mulher vive ela não tem a liberdade financeira e por isso ela não sai de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? Hoje, em Juiz de Fora, a gente tem a Casa da Mulher, que é um lugar que acolhe as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão sofrendo violência de qualquer cunho, né? Psicológico, físico, dentro de casa. Para as mulheres que querem começar a empreender, que foi um canal que me ajudou muito a me preparar para o Shark Tank, e hoje eu estou me tornando consultora, é o Sebrae. Então, O Sebrae tem um trabalho muito incrível, maravilhoso, né? assim. Eu também sou fãzão do Sebrae. Eu fiz minha primeira oficina de rede social do Sebrae, eu lembro direitinho, foi R$30 na época. E aí eu comecei ali a entender um pouco mais de Instagram, de Facebook, porque no início é tudo a gente que faz, né? Então, eu lembro direitinho, no início eu assinei um domínio, @deixaelatreinar.com.br, e eu colocava marketing, @deixaelatreinar, contato, e era eu que respondia tudo. Eu falei, não, manda pro marketing,
marketing, que o meu time Meu time vai te responder. Aí, falando assim, Minha oi, equipe. eu sou Fernanda do Vou marketing. passar pro financeiro só um momento, tá? Isso. Oi. Eu vou falar pro Eu pessoal autorizo. do Mas falou que marketing. pode. 10 vezes? Espera só um momento. Já me passei por outras. Isso já- é aí excelente. tinha o WhatsApp da Deixa Ela Treinar, como ainda tem. E eu me passava por outra pessoa, sendo que na Excelente. verdade era eu. Olha, aqui é fulana e tal, pra conversar com alguém sobre alguns assuntos delicados. Por exemplo, você quer fazer uma cobrança, a pessoa tá inadimplente. Mas olha que legal, né? O que era na época uma situação complicada, hoje é motivo dela contar isso num programa feliz da vida e morrer de rir. Exatamente. Olha, eu vou levar pro time de marketing e depois eu volto pra você. Esperava 2 dias, falava assim, olha só, conversei aqui com o meu time. Ainda ficava ansiosa. 2 dias, Eu vou pô. fazer a reunião com você agora, porque o time tá... Mas só eu, você. Tem que ter o time. É Tem que isso ter o aí. time. Exatamente. É isso Mas isso mesmo. me lembra um desenho animado Pateta, vocês já viram? Que ele é tudo no hotel. Recepcionista, camareiro, já viram? Isso, Isso é. me lembra, não sei se vocês vão lembrar, que tinha aqui em Juiz de Fora um restaurante que chamava Fertile Garden. Vocês lembram disso? Eu lembro o nome. Era um mais de 10 restaurante anos, né? chinês, tem mais de 20. É porque eu mudei pra cá. Era um restaurante chinês e ele funcionava nome ali na inglês? Rio Branco. É, É a universalização. e ele era do lado ali onde é o Grupo Candelária. E hoje acho que não sei se é Beach Company. Ó, hoje é um laboratório. Laboratório Cozirela. Isso, imenso, um lugar Cozirela imenso. patrocina nós. Todo mundo, gente. Aí, Vitor. Ah, eu também quero. E aí, eu entrava lá, era muito engraçado, era um restaurante maravilhoso, chinês, com o piso vermelho, sabe? Uma coisa. Era lindo, lindo. Muitas mesas todas vazias, um silêncio e Olha. um garçom lá no final, num balcão. Aí você chegava, ele vinha e falava: Oi, tudo bem? Você pedia, ele ia lá pra cozinha e fazia o prato. Era só ele. Era só ele. Era Não, mas ele. E o restaurante É era porque imenso. você não percebeu quem era o manobrista. Eu não, Provavelmente gente, era ele. também. Tudo era ele. Ele é Você falava- onipresente. Aí ele chegava, pedia, te entregava a conta. Você falava, legal. Aí você ia pagar. Era ele Só também. porque é o time dele. Esse é o chinês? time dele. Chinês. É porque falta gente, né, pra trabalhar. É, na Gente. China tá Mas o realmente. cara não era chinês. E aí fechou, infelizmente. É porque não tinha Acabou a ninguém da história. China pra Não vir. tinha. Ele não pagou o aluguel. Exato. E aí tinha uma Aí especulação veio de que... ele mesmo, manda esse aqui, que aqui na China não tem gente pra ir. Ele é igual o Chaves, né? Vendendo churros, ele mesmo comendo. Isso. Exatamente. Mas É era- sobre isso. Gente, empreender é isso. Não, mas é isso mesmo, e é legal mesmo. Já tem vários e-mails, você não sabe qual que você olha. É. Você vai fazendo um siga-me de e-mail. É. Todos que chegar aqui, vai pra conta do principal. Aí você vai responder, né? Responder como. Tem esse jeito, né? Responder como. é isso aí. Mas, gente, é isso mesmo. Faz sentido. O importante é o cliente ser bem atendido. Se é por você, se é por um time, né? Com certeza. É a dificuldade de você conseguir. É isso aí. E hoje você tem uma estrutura, Qual que é imagino o tamanho que, né? do time hoje? Qual que é o tamanho da Deixa Ela Treinar? Hoje sou eu mesmo. Tô brincando. Tá eu, minha sou mãe. eu que vou no podcast. Tá eu, a minha mãe, meu pai, eles trabalham no regime de escravidão. Análogo. Afinal, como diz a geração hoje, ninguém mandou me ter. Isso, Trabalhar pra pedir pra nascer, né? Já, como dizia Lulu Santos. É brincadeira, mas eles já tiveram que atuar também na Deixa Ela Com Treinar. certeza. Teve um lançamento de um determinado time que a gente tinha aí umas 2.000 peças pra dobrar, etiquetar e taguear. Olha, E aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda. Força da família, né, gente? Aí foi minha mãe, meu pai, meu filho, a Frila que tava lá e eu. E a gente ficou 3 dias. E eu tive que chamar a atenção da minha mãe, né? Porque minha mãe já chegava assim, que horas que a gente vai embora, Fernanda? Funcionária pública é tenso, né? Chegava pra Frila, chegava pra fila assim, aqui, vamos tomar um cafezinho? Mãe, você tá desvirtuando. É o hábito. Pois tá é, vendo? pois é. Minha Mas- que sua mãe falou assim, ó, falta 3 dias. Tá aqui. Aposentar, 3 dias Isso mesmo, isso mesmo. E aí, na verdade, hoje a gente tem um time de PJ, porque startup não trabalha no regime CLT ainda, né? Que a gente é uma empresa que está sendo testada no mercado. Então, para quem é startupeiro, startupeira também, é difícil empreender. Porque quando você começa uma coisa muito nova, você está testando o seu lugar no mercado. Toda né? hora. Toda hora. Então, hoje a gente tem designer gráfico,
mulher, né? Uma designer gráfica, uma gestora de tráfego pago, a gente tem o financeiro terceirizado, hoje eu tô com uma estagiária de moda lá comigo, a gente tem as facções que atendem a nossa produção. Então, a gente trabalha mais remota. E a questão da distribuição dos produtos, normalmente os meus fornecedores já entregam agora embalados e tagueados, eu não tenho mais que convocar minha família. Bom, né, gente? Bem a melhor. Minha mãe aposentou. Finalmente, né? Esse negócio de trabalhar de graça é meio chato, né? Trabalhista contra mim, e aí eu tive que... Falei, mãe, vamos Já fazer fiz um muito acordo. isso, já escravizei muito minha família. Meritíssima, tem acordo. Mãe, vamos fazer um Excelente, acordo né? extrajudicial e a gente fica tudo bem. Aí eu encontrei os fornecedores que já me entregam tudo e a gente tem um centro de distribuição no bairro São Pedro que a gente meio que é uma loja da fábrica. Que ali é onde a gente, na verdade, trabalha remoto, entendeu? Nosso objetivo não é hoje ter uma loja física nesse momento. É sim trabalhar com uma equipe remota, uma estrutura enxuta, para a gente crescer no mercado na hora certa, dando o passo certo. Porque se hoje a gente monta uma lojinha, né, não ainda preparado, acaba que a gente desconstrói tudo que a gente custou a construir, toda a construção de marca, né? Toda a nossa proposta de valor, de branding. Então, agora ainda não é o momento da gente ter uma loja física. Mas a gente tem, sim, uma proposta de ter loja física, de ter modelos de franquia. Hoje a gente vai crescer também pro ramo de eventos esportivos. Eu venho me posicionando como palestrante, né? Vai ter o JF Summit aqui em Juiz de Fora. Eu vou palestrar, vou estar num painel sobre inovação. Ainda não saiu a programação, Serginho. O evento é dia 9 e 10, né? O Geraldo Rufino é dia 10. Isso. Eu vou estar num painel falando sobre inovação, junto com o sócio da Nuvini e eu acho que o pessoal do Cubo, do Itaú. Uhum. E aí já tem surgido convites de palestras nível Brasil para mim, Campinas, Rio Grande do Sul, que é uma outra vertente da Deixa Ela Treinar, né? E eu como também influenciadora digital, que vou me associando a outras marcas e vou aumentando aí, divulgando o propósito da Deixa Ela Treinar. Ou seja, né? Manda job. Manda jobs, estamos precisando. Hashtag manda jobs. Manda job. Pessoal, eu vou te falar uma coisa. Se deixar aqui, a gente vai ficar conversando durante muito tempo, porque a energia que você emite é muito bacana. Muito legal, né? Serginho. Muito bom. Fico muito Mas, feliz. infelizmente, temos que encerrar. Que tristeza. Chega um momento que não Percebo tem lágrimas jeito. nos olhos do Daniel. Deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Mas não tem problema, né? Não faltarão oportunidades. Não, ainda tem, deixa ela empreender. Exato. Do jeito que essa mulher tem coisa pra fazer, Não, dá pra entendeu? chamar Ela de vai novo. Eu vir vou aqui falar com o meu várias time, vezes. manda um Deixa ela e-mail voltar. pro... A gente vai mandar um e-mail pro seu time. Deixa ela treinar. Deixa ela voltar. Deixa ela voltar, exato. Manda um e-mail, eu vou falar com o meu time e depois, daqui uns 3 dias, eu volto pra você. É isso aí, obrigada. Adorei isso. Deixa, né? Muito bom. Exatamente. Fernandinha, muitíssimo obrigado, Eu que querida. agradeço. Pela sua Esse cara tem que presença. dar o ensinamento final. Por Qual favor. que é? Qualquer frase, qualquer coisa assim que você acha bacana para falar com quem está empreendendo, Talvez quem o que está você tem começando, usado, né? o que você passou, alguma coisa de lição assim bacana. Eu acho que a frase hoje que eu acordo todo dia e penso é que não existe a opção desistir no meu vocabulário. Então, desistir não é a minha opção, não deve ser a opção de quem realmente tá focada num propósito, tá sofrendo algumas barreiras, assim como eu sofri, sabe? E eu penso pra mim assim, cara, desistir não é opção. Então, toda vez que eu tiver um obstáculo e tal, eu fico, é só um momento, vai passar. Eu não vou desistir por isso. Toda vez que tiver um não, é só uma Tem a humilhação. Quer dizer... Sim, Aguarda que fica pior. Isso, nada é tão ruim que não possa piorar. não, sabe? mas eu acho assim sensacional. Tomar 5 nãos e conseguir êxito, conseguir sucesso no que você queria. Né? Acabou que eu É virei a prova um de case que do Shark, é a prova né? de que não dá para desistir, né? Com Porque certeza. ninguém investe em negócio, né?
negócios são feitos de pessoas e Isso. isso está mais do que provado, né? Tanto no caso da Fernanda quanto em outros que já aconteceram, né? Aham. E isso é muito bacana. Robertinha, você tem frase no Eu tenho nesse episódio? frase. Hoje eu Vai, tenho frase. Roberto. Tá gente. precha, Roberto. Frase de para-choque de caminhão. Frase de para-choque de caminhão. Então, eu quero agradecer a sua audiência de hoje, né? Deste momento aqui, nesse 29º podcast. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Oliveira Mata, Verovino e Vol Telecom, correto? Muito bem, E perfeito. terminar aqui com a minha frase impactante, que é baseada no tema desse programa de hoje. Bote o pé, que Deus bota o No chão. chão. Ah, mas é isso aí. Parabéns. Top demais. Isso é a frase. Eu ia falar essa. É fácil, né? É fácil. Bicho. Criatividade aqui é mato, né? Eu fui falar a frase do tio Ben no meio do programa, fiquei sem a frase final. Você não tem nenhuma salva no Instagram? Fala de você. Eu tenho direto. Eu tenho uma pasta no Instagram, De assim, pra não frases. desistir. Não, eu acho o Pra eu seguinte, não Eu não vou esquecer. falar uma frase, eu vou complementar o que a Fernanda falou. Eu acho que isso que ela disse, você vê, uma pessoa que sai de Juiz de Fora, enfrenta 5 Shark Tanks, né? Enfrenta no bom sentido, toma 5 Com não. 7 meses de empresa. Com 7 né, meses de diga-se empresa, passagem. teve a cara e a coragem de pegar o carro, colocar a roupa dentro do carro e ir para lá. Imagina o frio na barriga que isso deve ter causado, né? Nossa, Imagina como nem é que fala. você... O nervosismo, né? E, no entanto, tá aí. O resultado é esse. Tomou um monte de não e tá aí. Agora tomando um monte de sim. Quer dizer, isso tem que ser um exemplo, tem que ser propagado. Então não é uma frase, eu acho que é um ensinamento que a Fernanda deixa aqui hoje. A gente fala muito de frases, mas é por isso, né? É. Frases são ensinamentos, eu concordo plenamente também com vocês. Também agradeço a Fernanda aqui, inclusive pelo novo negócio que vai surgir a partir dessa mesa. Deixa ele pensar. Deixa ele Deixa. pensar. Deixa ele achar. Deixa ele só- Mas a cabeça funciona. Já a mente é foi, criativa. vamos registrar na Marcas e beta, marcas Isso. e patentes. Marcas e patentes. Amanhã você já amanhã entra com a gente- pesquisa no Não, INPI. amanhã não, isso vai ser hoje. É essa noite. No trânsito que esse cara... Isso, já pega um logo. Mas é isso, reforçando também os nossos canais, tá? O Podcast SA, tanto no YouTube quanto no Spotify, e o Underline Podcast Underline SA no Instagram. Beleza? E além dos patrocinadores que a Roberta Tem os citou, apoiadores. Oliveira Mata Imóveis, Vol Telecom e Verovino, eu quero citar aqui a Beta Marcas e Patentes e a Cefer ou Cefai, você fica à vontade. Ah, é? E Nascimento Não sabia Advogados. como falar. A E Lenda árabe realiza, é tá, Cefé. gente? Da E eu quero realiza fazer o também. meu jabá também. Faz Por jabá. favor. Momento Você Você jabá. vai fechar o episódio. Deixa a Roberta Ridículo. realizar. A galinha pintadinha. Olha, a galinha pintadinha vai falar agora. ontem e Peppa hoje. É a Bom, adaptabilidade do Você mercado. tá vendo como né? é que é? O que dá mais lucro, gente? Nós temos uma Vai. host trans. Isso aí. Bom, eu quero falar pra você uma última coisa. Você ouviu esse podcast e pensou, meu Deus, que podcast maravilhoso. Quero patrocinar. Como faço? Entre em contato O conosco. O time. nosso O departamento. nosso Vai departamento atender, vai ligar. comercial vai Pode atender ser a que sua demore solicitação. muito, porque são muitas Muito. propostas. Exatamente, é igual Iguais o as negócio da cartinhas. cartinha, porque né? tem muita gente que quer patrocinar, mas em vez de ligar, manda carta. Carta. Aí a gente joga pra cima até ler, às vezes demora. É. Então, veja bem, entra em contato pelo direct, entra em contato pelos nossas redes sociais, tá? E patrocine, Isso. né? O podcast é uma excelente oportunidade para visibilidade do seu negócio. 011 14 Oportunidade. 06. E eu quero fazer o jabá Agora vai fazer agora. Manda ver, jabá. manda ver, Vamos Faça lá. o pitch. Gente, quem quiser conhecer, Deixa Ela Treinar, @Deixa Ela Treinar lá no Instagram. E o nosso site também, deixaelatreinar.com.br. E-commerce? É e-commerce. Tem cupom de desconto? pra- Tem o cupom vidente de do desconto. podcast, né? Vamos fazer o cupom de desconto do podcast. E também me segue no Instagram, né? Manda job, porque Tá a precisando. gente tá precisando, né? Hã? Como é que é? Isso Seguir o mesmo. Instagram, mandar o print e no site colocar no cupom de Nossa desconto. Senhora! Aí acumula. 10 Mandar pro meu time, pra eles analisarem. Isso, Aí, é. depois de 3 3 dias dias, porque depois. é muita demanda, né? sei A gente como é. tem que... Porque senão Claro. vem o Não, a burnout, gente né? tem que fazer de Ser devagar. difícil também, com certeza. Querida, obrigadaço. Obrigada, Valeu gente. demais. Foi top, Imagina, Fernanda. obrigada. Valeu, Valeu, gente. gente.